comigo em Tiago, capítulo 2. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Esse Tiago aqui é filho de Maria e de José, irmão de Jesus. É sabido por nós que Maria foi virgem até que deu à luz a um filho. Até que deu à luz a Jesus, o primogênito. Depois José e Maria tiveram no mínimo 4 filhas e 4 filhos e no mínimo 2 filhas. A Bíblia diz que Jesus tinha irmãs. Então o mínimo de irmãs plural são 2 seres, 4 homens. Um chamava Tiago, o outro chamava Simão, o outro chamava Judas, que é o autor dessa penúltimo livro da Bíblia, né? E o outro chamava José. E suas irmãs, no mínimo 2. Eu queria falar um pouco hoje sobre fé. Quais são as características de uma fé morta, de uma fé que não funciona, de uma fé que não surte o efeito esperado? Quais são as características de uma fé que precisa ser reavaliada? Então nós vamos pensar aqui um pouco, a partir de Tiago capítulo 2, quero que você acompanhe comigo essa leitura do versículo 14, quem encontrou diz amém. Tiago 2, versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2 é um dos textos mais importantes da Bíblia. Muitos estudiosos da Bíblia não conseguiram entendê-lo. Lutero pensou que Tiago estava contradizendo o apóstolo Paulo. Quando Lutero leu Romanos 3, 28, que diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Lutero leu Paulo escrevendo aos Romanos e viu que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Depois o próprio Lutero lê Tiago 2,24, que diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aí Lutero deu um parafuso na cabeça e falou, olha, Tiago fala que a obra não é importante, que a fé não é tão importante, que tem que ter a obra.
Paulo aos Romanos diz que a obra não é importante, tem que ter a fé. Aí Lutero lê Romanos 4, versículo 2 e 3, onde Paulo escreve, usando um personagem chamado Abraão. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu, fé, em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Aí Lutero pega agora Tiago 2,21, que diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Você vê que Abraão, para Paulo, está sendo justificado pela fé e não pela obra. Mas Tiago está dizendo que Abraão foi justificado pela obra e não pela fé. Lutero percebeu no começo da leitura que isso estava sendo conflitante. E a pergunta que surge é: será que Tiago está contradizendo Paulo? E a resposta é um absolutamente não. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Um está falando de causa, o outro está falando de efeito. Paulo olha para a causa e fala da fé. Tiago olha para a consequência e fala das obras. João Calvino, o reformador de Genebra, dizia que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem sozinha. A salvação é pela fé, mas o salvo não fica só na fé. Essa é a conexão desses dois apóstolos. Ela se evidencia pelas obras. A questão levantada por Paulo é como a salvação é recebida. Então a pergunta que fez com que Paulo respondesse em Romanos é: como a salvação é recebida? Como que você recebe a salvação? A resposta de Paulo é: pela fé somente. Se uma pessoa perguntar para você no seu serviço, na sua família, como que a gente é salvo? A resposta que você tem que dar é: somos salvos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou de dentre os mortos, que está sentado à destra do Pai, e que de lá voltará para nos levar, como está escrito na Bíblia Sagrada. Mas a pergunta que Tiago responde é outra. A pergunta que norteia o capítulo 2 de Tiago é: como essa fé verdadeira é reconhecida? Tiago está querendo explicar como que essa fé, eu reconheço essa fé, como que eu sei que a pessoa de fato está na fé certa? E a resposta de Tiago é: pelas obras. Tiago está respondendo na perspectiva, vamos só para me explicar melhor. Imagine uma cruz. Imaginemos uma cruz. Imaginemos que Tiago está falando de essa parte da cruz, horizontal. Para Tiago, as pessoas, horizontal são pessoas. Para Tiago, as pessoas não conseguem enxergar por dentro de mim. Eu posso falar uma coisa e enganar as pessoas. Então aqui no horizontal, Tiago vai apresentar que o que demonstra sua fé, o que demonstra sua mudança de vida, o que demonstra seu compromisso com Deus, são as atitudes, ele vai chamar de obras. São essas atitudes. Jesus falou que uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, pelas suas obras. Agora Paulo está falando nessa haste aqui, olha. Paulo está falando na vertical. Para Paulo, ele está trabalhando a questão de como Deus vê a mudança. Deus não vê a mudança assim. Deus vê a mudança assim. Para Deus, na vertical, é a fé. O Senhor olha a fé, porque eu não consigo enganar Deus fazendo boas coisas, mas não crendo no meu coração. Eu não consigo enganar as pessoas dizendo que creio, mas dando frutos indignos. Então Tiago está falando nessa perspectiva.
Paulo está falando nessa perspectiva. A salvação nessa perspectiva é demonstrada por minha fé. A salvação nessa perspectiva é demonstrada por minhas obras. Quem está entendendo diz amém. Então assim Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Quando você observa as pessoas que receberam prêmios Nobel, foram pessoas que tiveram o quê? Uma fé ou uma obra? Quem dá o prêmio de prêmio Nobel é Deus ou são os homens? Porque os homens veem como? Obras, frutos. Os homens não veem assim, os homens veem assim. Por isso que Tiago está dizendo, as pessoas só vão acreditar quando elas começarem a ver a mudança na sua vida, a obra, o fruto. Mas quando se trata de Deus, Deus sabe do meu coração. Então Deus quer ver se a minha fé está alinhada, se a minha fé está certa. Então vamos ver o que é a fé morta. Versículo 14 até o 17. Está com o seu texto aberto aí. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa, presta atenção, e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. A fé, meus irmãos, é uma doutrina chave para o cristianismo. A fé é uma doutrina de extrema importância. Olha para você ver, o pecador é salvo pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tudo sobre fé. Tudo que é feito sem fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, encontramos uma galeria da fé, onde homens e mulheres creram em Deus e viveram e morreram pela fé que tinham. Nesse livro, Hebreus, a fé é definida da seguinte forma. Como é que a fé é definida em Hebreus? Na verdade, é a melhor definição de fé da Bíblia. Hebreus 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé, então, é certeza e convicção, é confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importa a circunstância, não importa o que eu estou vendo, eu continuo crendo na palavra de Deus. Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Porque nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus, elas serão salvas. Porque não é todo tipo de fé que vai salvar. Tem uma fé que é morta. E quais são as características de uma fé morta? Vamos ver. Qual é o tipo de fé que é morta, que é improdutiva? Quais são as marcas de uma fé morta, conforme Tiago?
Primeiro, é uma fé divorciada da prática de vida. Diz comigo, fé divorciada da prática. É um erro pensar que apenas recitar ou defender um credo ortodoxo faz de uma pessoa um cristão. Assentimento intelectual apenas não é fé salvadora. A fé que nos produz, a fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria. O que está dizendo aqui? A primeira característica de uma fé morta é uma fé que ela tem verdade nela, mas ela não tem prática. Vamos falar em grego. Ela é uma fé ortodoxa, verdadeira, mas não é ela não tem ortodopraxia, ela não tem prática. Ela tem ortodoxia, verdade, nos livros, na confissão, ela tem ortodoxia, ela é verdadeira, mas a ortodopraxia, a prática, ela não tem. Então eu conheço tudo, mas eu não pratico nada. É uma pessoa que sabe todos os exercícios, todos os músculos, mas ele é obeso. Ele sabe tudo, ele é professor de educação física, formado, mestrado, doutorado, blá, 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 blá. Mas ele tem uma pançona, os braços flácidos. Quer dizer, ele sabe tudo, mas ele não tem nada. É isso que ele está falando, é uma fé morta. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 7:21, falando de fé morta. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ele fala, ele é ortodoxo, mas na hora de fazer ortodopraxia, ele não pratica. Ele crê em Deus, mas ele não larga o que ele tem que largar. Ele continua fazendo tudo errado. Ele compra e não paga. E não paga não é porque ele não tem condição, não paga porque ele está querendo dar calote mesmo. Mas na hora de falar, ele fala tudo certinho. Ele faz tudo bonitinho, mas ele não larga o erro, ele não larga o pecado. Ele é mau caráter. Ele bebe, ele fuma, embora sabe que tudo isso não está levando a lugar nenhum. Ele sabe toda a ortodoxia, mas na hora de praticar a ortodopraxia, ele não pratica, ele não põe em prática. Ele sabe que ele não deve furtar e ele furta. Ele sabe que ele não deve mentir e ele mente. É isso que Tiago está dizendo, essa fé é morta. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, disse Jesus em Mateus 7:21, entrará no reino dos céus. Mas olha, diz Senhor, Senhor, ortodoxia, Jesus é Senhor mesmo. Jesus falou em João, vós me chamais Senhor e fazeis bem, porque eu sou. Vós me chamais mestre e vocês estão certos, porque eu sou. Ele diz ortodoxamente, Senhor, Senhor, ortodopraxia, não pratica. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. Tiago diz que isso é uma fé morta. Segunda característica de uma fé morta, é uma fé meramente intelectual. A pessoa consente com certas verdades, mas não é mudada por elas. No versículo 14, Tiago pergunta, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa fé que você entende tudo, mas não pratica nada, Tiago diz, pode semelhante fé te salvar? Tiago está falando de um certo tipo de fé, ou seja, a fé apenas verbal, em oposição à fé verdadeira que é de prática. Ainda no versículo 14 ele pergunta, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? A fé aqui descrita existe apenas na base da pretensão. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade ela não tem coisa nenhuma. As pessoas com uma fé morta substituem obras por palavras. Eles conhecem as doutrinas, mas eles não praticam a doutrina. Eles têm discurso, mas não têm vida. A fé está apenas na mente, mas não na prática. Então o que é uma fé morta? É uma fé meramente intelectual. Terceiro, é uma fé ineficiente. Ela não produz nada. Tiago dá dois exemplos para ilustrar a fé morta. Em Tiago 2, que nós estamos estudando,
versículo 15 e o versículo 16 ele fala, presta atenção no exemplo, porque ele vai dar um exemplo muito simples. Ele vai falar assim, ó: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, diz comigo assim, ó, alimento cotidiano. Presta atenção, alimento cotidiano. Olha, não é essa coisa da paternalidade. É alimento Como é que chama aquele negócio que a gente dá quando alguém está precisando? Cesta. Como é que é a palavra, a última palavra? Básica significa o quê? O básico. É arroz, feijão, macarrão, óleo, pasta de dente, sabão, farinha, trigo. Isso é básico. Massa de tomate, lá se não tiver mais, bota lá um mexão que tem vermelho, corante. Isso é cesta básica. Agora, cesta básica com leite condensado, com latinho de docinho de leite da Embaré, com caramelinho gostoso, multicolorido. Não, isso não é cesta básica. Isso aí é sustentar. Puleiro de gato puleiro de pato é no chão. Quem tem fio barbado é gato. Isso é sustentar. É cesta básica. É o básico. Ele está falando aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento não é frango caipira, é alimento cotidiano, é o básico. A gente está vivendo uma geração, e principalmente depois desses quase 20 anos desse governo paternalista, que só sabe patrocinar gente preguiçosa, só gente preguiçosa. Eu não sei se você viu agora, barraram a ação do INCRA, 63 mil terras que foram doadas são ilegais. Um senador, não sei quantos vice-prefeitos, olha os caras que estão recebendo terra, olha os sem terra, 63 mil. Eu vou pôr no grupo para vocês verem. Isso não é básico, irmão. Básico é básico. Básico é quando a pessoa ela não está tendo o cotidiano. Cotidiano é abóbora. Cotidiano é inhame. É batata doce. É isso que sustenta. Você pode ver esses homens de 40 anos aí hoje. É tudo raiz. É tudo nego casca grossa, osso duro. Para quebrar um braço de um cara dele dá um trabalho da bexiga. Essa geraçãozinha nova comedor de Nutella. Falar em Nutella, lembrei aqui, eu falei de manhã, eu tenho que falar à noite que eu tenho que repetir o mesmo culto. Vocês viram a foto do Mateus comendo Nutella na internet? Eu vou mandar pôr aqui no Data Show. Comendo Nutella assim. Não vai não! Não, essa geraçãozinha Nutella que solta pipa no ventilador, brinca de bolinha de gude no carpete. Não. É o cotidiano, é o básico. É comedor de toicinho. Quem já comeu toicinho aqui assim feito? Quem já comeu aquele arroz, aquele feijão com trupico, com langanho? Quem já comeu? Um osso, trem salgado, você... tripa. Quem já comeu tripa? Seca. Fernando, velho, o trem era tóxico lá, né? Quem já comeu bofe? Vamos ver aqui as pobrezas onde está mais. Diminuiu, né? Diminuiu, tá com vergonha. Olha lá, o Mike já comeu bofe. Você pega uma bacia de bofe assim, você frita, dá um prato. Parece um isopor, não é? Quem já comeu rim de vaca? Mãe fazia assim, parece que tinha se mijado ao redor da casa toda. Nós chegávamos da escola, hoje é rim. O povo gosta de falar dobradinha, nós vamos falar é bucho. Quem já comeu bucho? Bucho com mocotó de vaca. É isso aí, rapaz. Isso aí é comida de homem. Tem que ser com. Tempo para trás fui na casa do Valmir. O Valmir me chamou e falou: pastor, vem cá em casa. Está fazendo o quê? Eu falei: não estou fazendo nada. Vem comer um mocotó de boi. Eu lembrei daquele cantor, aquele louvorista, Genival Lacerda. Você lembra desse que cantava louvor? Ele fez uma música do jegue. Ele era um levita, né? Eu lembrei da música dele. Tomei um caldinho de mocotó, arrió, fiquei forte. Básico.
é comer o básico. Ele está falando aqui, um irmão ou irmã tiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, sabe o que o homem precisa? O homem precisa de roupa e comer o básico, o resto é luxo. E olha o que ele diz: e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Um crente vem para a igreja sem roupa própria, sem comida. Uma pessoa com fé morta vê a situação e não faz nada para resolver o problema. É uma pessoa que não ajuda em nada. Tudo que ela faz é falar palavras piedosas. Meus irmãos, comida e roupa são necessidades básicas. Diz comigo, comida e roupa. Timóteo capítulo 6, versículo 8 diz, tendo sustento, rango, feijão, arroz, macarrão, bem feitinho, bota um ovo assim, marilinho do lado, com os olhos sozinho olhando para você, pinga uma pimenta para dar uma sacudida. Se você tiver roupa e sustento, olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,8, estejais contentes. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você almoçou hoje? Você tem outra roupa no guarda-roupa, pelo menos mais uma roupa? Diz para ele, você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz com o que Deus está te dando. Você fica aí cheio de mimimi, porque não comprou aquele sapatinho para ir no casamento de uma pessoa, um sapatinho que você vai usar uma vez sozinha, e feio, que até você acha que é feio. Até você sabe, irmãos, tem umas roupas que eu vejo alguns homens e algumas mulheres usarem, pelo amor de Deus, é feio. Tá feio. Eu namorei com a moça uma vez, não posso falar o nome dela não, porque esse trem está gravando aí, sei lá se escuta, mas o nome dela é bem engraçado, outro dia eu falo o nome. É uma turma da escola, vamos sair, vamos. Aí na época eu tinha comprado a moda era aquela saia indiana. Quem lembra dessa moda da saia indiana? Trem feio. Que isso, horrível, trem parecendo um saco, amarrado assim, enrugado, parecendo couro de cobra, que horrível. Aí arrumou um trem daquele, pegou os cabelos, soltou umas varetinhas assim, botou uma argola na orelha desse tamanho, parecendo um aborígene. Aí as meninas, namoradas dos outros caras, tudo arrumadinha, tudo filezinho, todo mundo bonitinho. Chega a mulher com a namorada, eu fiz igual aquele vídeo da velhinha, quem não vai não, não vai não. Terminamos o namoro nesse dia, porque eu falei que ela não ia, apelou, chorou, ficou de depressão. Tá feio. Os homens vestem umas calças. Cara, esse cara deve demorar 3 horas para passar, ele deve passar manteiga no carcanhar, para passar a perna da calça aqui, é feio. Aí veste que se der um pum, você vê a bolinha saindo, até achar um espaço para ir embora, horrível. Umas calças laranja, uns cortes de cabelo, feio, é feio, horrível. Você tem que ter o básico, senhor. Eu vou comprar roupa, calça, os caras vêm com aquelas calças, uma vez arrumaram umas calças que tinha um gavião, quem lembra dessas calças? Ainda bem que eu meto o pau nessa turma, eles não usam de jeito, pelo menos aqui na igreja eles não usam. Arrumaram uma calça, uma vez fui pregar num congresso, chega o pastor lá, com a calça daqui, parecendo eu lembro que os Trapalhões usou um negócio daquele uma vez, o Didi, tipo um vassalo, uma fralda aqui, uns botão aqui do lado, aí abria a calça, ela abria toda, não, senhor, vai comprar uma calça, chegar e perguntar, tem calça de homem? Calça de homem azul, jeans, zíper para a direita, homem abre o zíper para a direita, não é para a esquerda não, é para a direita, básico, tendo básico, seu carro pode ser bom, básico, você não precisa ficar louco. Sabe por que Lagoa da Prata quebra toda hora, esses rifeiros quebra as pernas, arrebenta com tudo? Porque eles não conseguem viver com o básico. Porque pobre, quando acha um ovo, acha que o ovo é tudo, vai sair de lá dentro uma pata que bota ovo de ouro, mas o ovo é goro. Quer comprar caminhonete das mais caríssimas do mundo e não tem arroz dentro de casa. Você tem que contentar, sabe o que é? Básico. Diz para o irmão aí, vamos viver o básico.
Muita coisa que eu estou gostando desse presidente da república, sabe por quê? O cara é igual a gente, o cara é básico, o cara desbancou a Globo, com um celular, com life, o cara ganhou, do finado Roberto Marinho, acho que o Roberto Marinho tiver vir, morria de novo, com celular, com caixote, o cara deu uma coletiva de imprensa, com uma prancha, de snowboard, o pessoal segurando a prancha, os microfones em cima, a meia do cara é igualzinha a minha, eu estava calçando minha meia, eu falei, eu tenho uma meia igual a do presidente, é essa aqui, que é tudo fololó, já vencida, falei, glória, agora a gente descobriu um homem igualzinho eu, não, aí tem que ter aí tem que colocar um espartilho, botar, vira homem, só, é o básico, trem é o básico, é o básico, eu não tenho que estar competindo com ninguém, não, é o básico, tendo o que comer, esteja feliz, olha o que Paulo diz aqui, ó, tendo sustento, e com que nos vestir, estejamos felizes, contentes, alegres. Gênesis 28, versículo 20, Jacó está numa missão, ele está fugindo do irmão dele, e aí no 28, 20, ele fez também um voto, fez um voto dizendo, olha o voto de Jacó, olha aqui, ó, se Deus for comigo, o que eu preciso, irmãos? Diga comigo, que Deus seja comigo. Levanta a mão e fala, Deus, sê comigo, Senhor. Olha o voto de Jacó, se Deus for comigo, primeiro. Segundo, me guardar nessa jornada que empreendo, para que eu não cometa um acidente, para que um ladrão não me mate, para que uma pessoa não me engane, para que o meu carro não bata, para que minha casa não seja invadida, para que eu não seja sequestrado, meus filhos, se o Senhor me proteger nessa jornada. Terceiro, e me der pão para comer, e me der o que, irmãos? Caviar, lasanha, picanha, não me der pão para comer. Olha o que ele fala aqui, ó, e roupa para vestir, roupa. Deus tem que ser comigo, me guardar para que o inimigo não me toque, porque isso eu não dou conta de fazer, ele tem que fazer por mim, eu não dou conta de me guardar do diabo, é Deus que me guarda, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Me dá comida, e me dá roupa, estou feliz, aí no finalzinho, aí no 21, ele fala assim, ó, ele será meu Deus, eu serei seu servo, e eu vou dar o dízimo de tudo que ele me der. Isso aqui que a gente precisa, nós devemos pedir a Deus o básico, o que vier lucro. Se a gente ficar feliz com o que Deus está dando, meus irmãos, as coisas vão começar a mudar na vida da gente. Nós estamos criando uma geração de meninos que não são satisfeitos com nada, que são infelizes, revoltados e deprimidos, adolescente com 16 anos, 14, nem nasceu cabelo no periquito, cheio de depressão, enforcando-se, porque uma boneca Momo falou para ele enforcar, porque uma baleia azul falou para ele enforcar, um bando de menino bobo. Na minha época a gente brincava de boi de manga, a gente brincava de luta, polícia e ladrão, jogava a bola no meio do campo, arrancava os coros das unhas, tudo, jogava até, sabe qual era o remédio que a gente usava para machucado? Fazer xixi. Quem já mijou aqui alguém fez isso, eu sabia, onde tem homem, casca tem isso, arrancava ali o couro, peraí que eu vou sarar agora, vamos embora, tá bom, vamos lá. Hoje o metiolate não arde mais, não é verdade? Aquilo que você passava metiolate, parecia que entrou, foi um verme comedor assim, ó. Quando eu vejo hoje, não posso falar que não, o doutor Evaldo acha ruim, mas quando eu vejo hoje, para arrancar dente de leite, tem que ir no dentista, na minha época arrancava era na unha, amarrava a cordinha, doutor Evaldo, e abria a porta, hoje tem que levar no dentista, o dente do menino já encavalou, já está 3 dentes em cima do outro, igual catitu, assim, um dente saindo em cima do outro, assim, ó. Não é? Como é que você arrancou o dente, Maico?
E aí tinha que pegar o dente e ir lá no quintal, não sei pra quê, Mourão, deve ser o Sérgio Moro, né? Mourão, toma seu dente podre e me dá meu são. Tinha que jogar no telhado, que a fara do dente trazia o dente novo. Isso é heresia, né? Então, queridos, eu tenho que, contenta com o básico. Escuta o que eu estou te dizendo. Sabe por que suas crises? É porque você está querendo, você está almejando a lua. Você está sonhando muito alto. Ou você está sonhando alto demais. Aí quando você não consegue alcançar lá em cima, você se frustra. Se você se contentasse com o básico, qualquer coisa que ultrapassasse o básico era lucro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se você prestar atenção, irmãos, eu sou pastor de uma igreja grande em Lagoa da Prata. Esse é meu sapato, eu estou com esse sapato desde janeiro. Se você prestar atenção, todo dia de culto eu venho para cá com esse sapato. Então eu vou dar um sapato para você. Não estou querendo sapato, não estou dizendo que eu sou pastor de uma igreja grande em Lagoa da Prata. Eu não estou nem aí para sapato chique, eu quero esse aqui. Enquanto ele não furar, não estragar, tá bom demais. Tem que ter um sapato assim, um mocassine. Isso é trem de baitola, senhor. Vai virar homem. Tá bom, um sapato pretinho, passa uma graxa nele. E não pode ser nuguete, não, tem que ser graxa, com escova de dente velha. Eu estou querendo te mostrar para você. Contenta com o básico, senhor. Não é o simplório. Deixa eu falar de política de novo. Você viu a mesa onde o cara fazia as coletivas dele? Com forro de plástico laminado, cheio de pimentinha. Sabe o que eu lembrei? De minha avó. Garrafa de café, mosquiteira, de matar mosquito, raquete. Aí você vê os outros rapazes. Você viu o cara cortando o cabelo? Sentado numa cadeira assim perto de uma varanda, uns panos velhos, pano de prato velho. Quando eu vi que na casa do presidente da república tem pano de prato velho, eu falei, gente, é normal. Porque os outros você vê uma coisa diferente, aquela coisa, e a gente fica nessa utopia, sabe? Aquele negócio e tal. Aí o cara sentado, o cara comendo pastel. Agora a bactéria vai rachar de vender, né? Eu sou estelito, comendo pastel. O homem comendo pastel. Chovendo uma taperazinha, ele comendo pastel com a mulher dele. Caldo de cana. Você está vendo o que eu estou querendo dizer para você? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? E você querendo uísque. E você preocupado com coisas, sabe? Até o jeitinho esquisito de pegar no copo. Sabe? Que eu não sei para que essa unha torta para um lado. Nem você sabe. Mas todo mundo pega assim. E aí você frustra. Aí sua fé te arrebenta, porque você não consegue, aí sua fé falha, porque isso não é o que Deus tem para você. Deus tem para você o básico. Jacó falou, e é Jacó, hein? Se Deus for comigo, me livrar de ladrão, me dar pão para comer e roupa para vestir, Ele vai ser meu Deus. Ele vai ser meu Deus. Se eu puder comprar um Fusca, glória a Deus. Fusca é carro. Fusca é carro, Fiat Uno é carro, Gol é carro. Tem gente que fica frustrado porque não conseguiu comprar um outro carro. Olha para mim, irmão, para com isso, para com isso. Eu lembro de uma vez, há muito tempo atrás, eu tinha uma ovelha. Eu tenho essa ovelha, né? Ele está aqui no culto. Ele encabulou que ele ia comprar um telefone Motorola. Como é que chamava o telefone? Black V3 Black. Pastor, vou comprar um V3 Black. Abre assim, fica desse tamanho. Porque o dia que eu comprei esse telefone, eu vou até arrumar uma esposa, uma namorada. Ele era solteiro na época, né? E eu olhei para ele e falei igual a veinha: não vai não. Você não vai não. Você está andando numa bicicleta velha Monarch, carcomida, horrível.
Esse dinheiro aí dá para você comprar uma moto. Você vai comprar uma moto para você. Você vai tirar carteira de moto. Você vai comprar um veículo. Olha lá ele levantando a mão lá, ó. Aguinaldo Francisco da Silva. Não vai não. Hoje o Aguinaldo, trabalho dele, mas a esposa dele, tem moto, tem carro, tem casa, trabalha, tem a família dele. Você precisa, sabe do que você precisa? Agora está andando de patins. Eu vou mandar para você o vídeo que Ravano passou e gravou Aguinaldo de patins, Geu, de patins. Passa Aguinaldo de shortinho no gás, era só Neemias antigamente. Hã? A Socorro também está acompanhando, ele botou até a mulher perdida. Passa Aguinaldo no gás, zum, e Ravano com o telefone, hoje é um perigo, viu? Ravano filmando, olha irmãos, o Aguinaldo de patinho. Mas é isso mesmo, Aguinaldo, tem que fazer esporte mesmo. Vamos finalizar aqui. Oh, aleluia. Meu irmão, como crentes em Jesus, falando de fé morta ainda, a gente precisa ajudar as pessoas. Não é apadrinhar, é ajudar. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6,10. Por isso, enquanto estiver oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a quem? Todos. Mas olha aqui, ó, vírgula, mas principalmente aos da família da fé. Por isso que volta e meia, a gente aqui, graças a Deus, essa igreja é uma bênção, graças a Deus, não é perfeita. Aqui tem gente pecadora pra caramba, inclusive eu. Mas é uma igreja muito bacana. Por isso que muitas vezes chega uma família no Sol Nascente, muda para cá, não tem nada. A gente coloca no grupo, irmãos, quem tiver uma geladeira velha, uma televisão, um trem que dá para usar, tem uma família precisando, ou a gente não vamos fazer isso todo dia não, eu estou falando que a gente mobília a casa dos outros, a gente ajuda. Não, quando eu compro uma coisa, eu não quero vender aquela, eu comprei uma televisão, aí eu vou vender, não, eu vou dar, porque a minha Bíblia diz, dai, e dar-se-vos-á, o que irmãos? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ajuda os domésticos da fé, precisa fazer isso. Ó irmãos, eu tenho isso assim, quem quer estou dando, viu? Se quiser pode passar aqui e pegar. Quantas vezes a gente coloca isso no grupo da igreja? Irmãos, tem aqui não sei o que eu não vou usar mais, eu comprei outro, quem quiser passa aqui no privado e pega, conversa aqui comigo no privado. Esses dias para trás, não estou querendo lembrar o que foi que tinha aqui, alguém doou alguma coisa, acho que uns 5 correu para pegar, um pegou primeiro, acho que deu até briga esse trem, não lembro o que foi, deu até briga. Aí talvez alguém diga para você assim, mas isso não tem problema nenhum, isso aí não vai afetar na minha salvação. Sim, vai te atrapalhar sim. A palavra de Deus diz em Mateus 25:50, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes, e sempre que vocês não fizestes isto a um pequenino, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Se eu puder ajudar alguém, principalmente da fé, e eu não ajudo, é como se eu estivesse negando esse favor para o próprio Deus. Deixar de ajudar alguém necessitado é fechar o coração ao amor de Deus. 1 João 3, 17, 18, ora aquele que possuir recursos desse mundo, aquele que possuir recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, padecer o que irmãos? Ele não tem agora um Samsung S8 mais, não é isso, é padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos parar aqui, domingo que vem, se o Senhor Deus permitir, nós voltaremos a continuar falando nesse sermão, não acabou meu esboço não, mas meu tempo acabou. Domingo que vem a gente volta nesse mesmo ponto, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente continua falando sobre fé morta, tá bom? Vamos ficar de pé? De pé?
Hoje eu falei com você sobre fé. Queria que você colocasse sua fé em prática. Que você orasse a Deus. Que você pedisse a Deus acreditando que Ele pode te responder. Solta uma música para nós aí de adoração. Eu acho que o pessoal já... Vamos só cantar um pedaço desse louvor. É adoração, né? Parece que soltou assim um... Ah, sim. Minha fé não está firmada nas coisas aí? que podes Você pode levantar sua fazer. voz? Eu aprendi a te adorar pelo que é. Isso aí. Ele vem, o sim, o amém. Somente dele mais. Vamos colocar do começo para a gente ficar com fé? Né? A gente perde a fé. Essa música mesmo aí, solta ela e vamos do começo, só para a gente cantar um pedacinho e orar para finalizar, tá bom? Vai lá? Eu vou arrumar uma espingardinha de pressão. Daqui eu vou. Tá faltando fé em mim já. Deus é Deus, Essa aí, a fé? não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada Toda a igreja, nas bonito, coisas que todos podes fazer. Vai lá. Eu aprendi a Isso. te adorar pelo Você que pode levantar suas mãos, és. voluntário, sem eu forçar, porque quer mesmo. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. É isso aí, igreja. Se Deus fizer, É o quê? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é o quê? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Essa parte, ó. Não o adoro pelo que Ele fez. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será
você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada. Que toda seta, toda cilada, todo mal contra a sua vida seja anulado. Que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida. Que sua família esteja em paz. Que o Senhor te guarde na sua jornada de trabalho. Quem for pegar BR essa semana, que Deus livre de todo acidente. Que Deus abençoe. Que na sua mesa não falte o pão. Que o recurso venha na sua mão para você fazer sua compra, para você pagar suas contas, para você colocar o sustento na sua mesa. Que Deus abençoe tudo que é seu, que você não seja atacado pelo devorador, gastos desnecessários, que Deus tome conta da sua saúde, que você não precise gastar com médico, que não falte o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, que você venha ter para que dá para os seus filhos, para sua esposa, para o seu lar, que nem a ração do cachorro falte na sua casa, em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de nosso Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Solta essa música, guarda as cadeiras. Aleluia. Deus abençoe sua semana. Irmãos, tem cantina.